Olá, aqui é o Fábio Jarré. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ansiedade, o mal do século, a doença aí, a condição que tem afetado aí através da informação da Organização Mundial da Saúde, 33% da população mundial sofre de ansiedade. Isso é uma coisa preocupante. Por quê? Hoje, muita informação. Excesso de informação, informação rápida, você manda uma mensagem no WhatsApp e se a pessoa não respondeu em um segundo, você já está preocupada, você já está ansiosa. E isso é o acúmulo de informação e necessidade que a gente tem de respostas imediatas, ou seja, a gente não está vivendo mais o presente, a gente vive sempre no futuro, esperando uma resposta para que essa resposta gere um outro movimento, para que esse movimento gere um resultado, para que esse resultado nos traga alguma coisa. O que a gente tem que pensar, e é o que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo, são 3 passos aí para você conseguir controlar a ansiedade, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre isso. O nosso primeiro passo é contemplar, estado de presença e contemplação, ou seja, observe-se, veja o que está acontecendo com você nesse momento presente, ou seja, o que está acontecendo ao seu redor, observe o ambiente, contemple aquilo que existe perto de você, para você começar a entender se a sua mente está realmente acelerada ou se o ambiente realmente está acelerado. Porque muitas vezes os nossos pensamentos estão acelerados e isso gera uma movimentação nas nossas ações e no nosso nível de expectativa com relação às respostas muito alto. E aí as coisas físicas, as coisas que têm que acontecer realmente no nosso dia a dia, elas não atendem a essa necessidade. E a gente vai se sentindo cada vez mais ansioso, cada vez mais ansioso. Então, observe o que está acontecendo próximo de você. Ou seja, precisa tomar o café tão rápido, precisa comer tão rápido no almoço, precisa fazer as tarefas de uma forma acelerada, porque muitas vezes, eu lembro que há um tempo atrás, quando eu ia almoçar, eu tinha 2 horas de almoço, e aí quando eu ia almoçar, eu parava, sentava na mesa e começava a comer rapidamente, e em 15 minutos eu já tinha comido toda a minha comida. Nem isso, às vezes. Olha que impressionante, ou seja, eu tinha 2 horas de almoço e eu comia em 15 minutos ou menos. Ou seja, eu não estava comendo, usufruindo do tempo que eu tinha, eu estava comendo ansiosamente, eu estava comendo rápido para que eu tivesse tempo, para que eu fizesse mais coisas. E no final das contas, esses outros 1 hora e 45 que eu tinha de almoço, eu não percebia como sendo um tempo muito bom para mim, porque é como se eu esperasse o momento de voltar a trabalhar e isso fosse me corroendo. Eu buscava atividades para que eu fizesse alguma coisa de positivo ali, mas eu não conseguia encontrar. Depois eu comecei a quebrar esse ritmo de almoçar em 15 minutos. E aí o que acontece? Eu comecei a espaçar, comecei a mastigar melhor os alimentos, comecei a perceber o gosto dos alimentos. E aí entra o estado de presença, ou seja, eu estou contemplando aquele momento que eu tenho para almoçar e usufruindo disso, porque senão, o que acontece? Eu como aquele alimento e aquele alimento rapidamente eu não percebo mais que eu me alimentei dele. Eu não senti o sabor, eu não estou sentindo se está quente, se está frio, eu estou simplesmente comendo o mais rápido possível. Isso é importante a gente compreender que o alimento tem um sabor, o alimento tem uma combinação entre os alimentos, A gente precisa saborear isso, a gente precisa perceber o que a gente está fazendo, porque senão, mesmo que você coma tudo que você goste de comer, você não vai perceber que você está fazendo isso. E aí vai gerar uma sensação de frustração, uma sensação de que quanto mais eu faço, menos eu sinto prazer com isso, menos eu sinto satisfação com isso. Tá certo? A segunda dica que a gente vai passar, a segunda informação é fazer aí uma lista das 3 vitórias do seu dia, ou seja, todo dia a gente conquista alguma coisa. Um ponto interessante sobre a ansiedade é que a gente acaba entrando num padrão de necessidades de muitas coisas.
Quando a gente pensa em necessidade, a gente tem uma obrigação de fazer aquilo, ou seja, quando eu tenho necessidade de pagar uma conta, por exemplo, eu tenho que pagar, senão eu tenho uma consequência. Quando eu tenho necessidade de me alimentar, eu tenho que comer, mesmo que eu não goste daquela comida. Então, assim, a necessidade gera também, o excesso de necessidade gera também um excesso de ansiedade. Então, quando você começa a medir quanto você tem vencido no seu dia, ou seja, que situações você tem ganhado, que situações você tem vencido sobre a rotina em si, né? E com você mesma, tá certo? Ou seja, hoje eu tomei um café da manhã com mais tranquilidade, eu usei meia hora para tomar um café da manhã, puxa vida, isso é uma vitória, isso já pode ser considerado uma vitória. Eu usei mais tempo de almoço, né? Como o exemplo que eu acabei de dar, ou seja, isso pode ser considerado também uma vitória, ou seja, é você observando as suas ações, trazendo resultados diferentes e que não são pautados na velocidade, na entrega excessiva e na falta de respostas, porque a gente começa a entrar num looping aí de necessidade de novas respostas e a gente não recebe, não tem tempo hábil para receber as respostas sobre aquilo que a gente solicitou, tá certo? Então a nossa segunda dica faça uma lista, né? No final do seu dia, faça uma lista. Durante o dia, você conquistou aquela vitória, já marque, tá? E no final do seu dia, você acaba refletindo sobre essas 3 vitórias que você teve no dia, para você observar o que é que você está fazendo contra a ansiedade, tá? A ansiedade é um processo que está acontecendo dentro de você. O mundo não está girando mais rápido, a Terra não gira mais rápido, a sua mente está mais rápida com relação às respostas que você quer receber de tudo que está à sua volta. Então é importante a gente começar a observar o que é que você está conquistando, para que essa sensação de que é muito necessário você fazer mais coisas para ter mais coisas ou para ser mais, né? E aí você vai conseguir entender esse processo de tenho vitórias, então eu estou fazendo coisas que me trazem resultados positivos, tá bom? A terceira dica é muito importante também você ter um ajuste nos seus horários, ou seja, imagina o seguinte, se cada dia você levanta num horário, você sai correndo para trabalhar, você não tem tempo de tomar café, você não tem um horário definido para sair de casa, mas você tem um horário definido para entrar no trabalho, você não tem esse estabelecimento dos seus horários, você vai dormir em horário diferente, o que acontece? Você nunca tem um padrão estabelecido para a sua entrega, ou seja, para a entrega do seu café da manhã, você não tem um cronograma das suas ações. O que acontece? A sensação de tempo é muito menor porque você tem sempre que pensar na próxima ação para você não atrasar ela. Então, uma coisa interessante é você pensar o seguinte, o dia tem 24 horas, são 3 períodos de 8 horas. 8 horas você vai dormir, isso é muito bom e a maioria das pessoas consegue, tá certo? 8 horas você tem aí de trabalho e de produtividade, tá certo? E as outras 8 horas normalmente a gente fraciona, a gente tem um pouco na manhã, tem um pouco na hora do almoço e tem um pouco no final do dia ou à noite. Então, esse tempo que é pra gente, a gente tem que organizar muito bem, porque a gente tem pouco tempo disponível com uma longa janela aí, a gente vai ter frações desse tempo. Mesmo nesse tempo de coisas boas pra gente, a gente pode organizar o nosso tempo do quê? Eu vou fazer uma atividade física 30 minutos do meu dia. Ah, mas Fábio, não tenho tempo para fazer atividade física de manhã. Não tem problema, seria interessante se você conseguisse levantar meia hora mais cedo para fazer meia hora de exercício, tá certo? Agora, se você não consegue ou não tem essa disponibilidade, faça no final do seu dia. O importante é que você se dedique, tenha um cronograma para você fazer atividades aí e ajuste o seu horário, tá certo? Outra coisa é, que horas você vai tomar o seu café da manhã? É importante que você saiba a que horas você toma o café da manhã, para que o seu cérebro se ajuste e ele tenha um molde para seguir, tá certo? E aí você vai conseguir separar os 20 minutos, 30 minutos para você tomar o seu café da manhã. Que horas que você tem que sair de casa? Ou seja, você começa a ajustar o seu horário para que a sua mente perceba que dá tempo de fazer tudo. Só não dá tempo se você acumular
de mais atividades, se você colocar muitas atividades dentro dos ciclos que você tem de 3 ciclos de 8 horas, né? Se você colocar uma carga excessiva de atividades, é óbvio que aí você não vai conseguir concluir o que você precisa. Agora, se você for ajustando e percebendo que tem um tempo livre, que você pode colocar mais uma atividade naquele ciclo, vai ser muito interessante e você vai começar a completar esse processo de controle da ansiedade, que é essa dica que eu estou passando através desse vídeo, tá bom? Então, assim, a ansiedade, a gente tem que fazer tarefas aí, tem que fazer, seguir algumas técnicas, seguir algumas orientações para que a gente comece a controlar, tá certo? Então, faça esse exercício, pratique todos os dias essas dicas que eu estou passando aqui nesse vídeo e aí eu quero saber a sua resposta. Se você puder, comente aqui abaixo do vídeo, tá certo? Manda o seu comentário, entra no meu site, faz o cadastro na minha lista VIP, tá certo? Para você receber as minhas atualizações. Segue o canal do YouTube se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube e dá um like aí também, porque isso é muito legal. Compartilha com as pessoas e quanto mais pessoas a gente puder ajudar através daquilo que eu faço, porque isso é a minha paixão, esse é o meu trabalho, essa é a minha paixão. E compartilha com as pessoas, vamos ajudar um número maior de pessoas aí, muito maior de pessoas, assim como você, e vamos combater aí a ansiedade, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!